meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo. Nessa semana, nós estaremos estudando talvez uma das partes mais complexas, tá, do círculo trigonométrico, que são os eixos de simetria e, por conseguinte, também a redução ao primeiro quadrante. Tá? Nós temos que lembrar que os ângulos tabelados que nós temos, eles só vão até 90 graus, de 0 a 90 graus esses valores. Então, todos os ângulos que estão no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, para a gente encontrar o correspondente dele, o valor do seno e cosseno já tabelado, o que nós fazemos? Nós fazemos essa redução ao primeiro quadrante, que é identificar esse correspondente desse ângulo. Mas ainda está muito superficial, vamos aos slides para vocês entenderem melhor. Tá? Simetria no círculo trigonométrico, que é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. O que isso significa? No círculo trigonométrico, trabalha-se com 3 tipos de simetria. Simetria em relação ao eixo vertical, que é o eixo dos senos. Simetria em relação ao eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. Tá? E simetria em relação à origem. Tá? Dado um arco no primeiro quadrante, esse arco tem simetria no segundo, terceiro e quarto quadrante. Tá? Então, todo ângulo que está no primeiro quadrante, ele tem simetria, tá? com mais 3 outros ângulos. Um que está no segundo, terceiro e quarto quadrante. Pela imagem aqui, vocês podem ver o círculo trigonométrico, né? Com os seus eixos aqui, o eixo vertical, que é o eixo do seno, e o eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, tá? Olha só o que seria a simetria em relação ao eixo vertical. Ao eixo vertical, nós temos esse ponto aqui, ó, olha só. Esse ponto B, que é formando aqui, nós temos um arco AB, e esse arco AB aqui, ele forma um determinado ângulo, correto? Esse ângulo aqui, em relação ao eixo vertical, nós temos um ângulo de simetria. Tá? No próximo exemplo vai ficar mais claro para vocês. Tá? Nós temos o eixo de simetria em relação à origem, que vai pegar o ângulo que está no terceiro quadrante, e simetria aqui, que é a origem, tá? A relação à origem está aqui, e simetria em relação ao eixo horizontal, que é o que corta o eixo, tá? O eixo aqui dos cossenos. Cortou o eixo dos cossenos, eixo horizontal. Cortou o eixo dos senos, eixo vertical. Tá? Então, vamos analisar no próximo slide. Fica bem mais fácil para você compreender isso. Olha só. Exemplo 1. Veja a simetria para o ângulo de 30 graus. Para o ângulo de 30 graus. O arco AB forma um ângulo de 30 graus e esse ângulo possui outro simétrico. Tá? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho um arco AB. Tá? Não denominei aqui para vocês, mas esse é o arco, olha só, AB. Tá? Esse arco AB forma um ângulo de 30 graus. E esse 30 graus, nós podemos ter um ângulo simétrico em relação ao eixo vertical, um ângulo simétrico em relação ao eixo horizontal e um ângulo simétrico em relação à origem. Tá? Em relação à origem. Tá bom? Então, vamos analisar isso aqui para ficar bem claro para vocês. Olha só. Em relação ao eixo vertical, para mim encontrar o ângulo que corresponde a 30 graus do primeiro, que corresponde a um determinado ângulo aqui no segundo, como que eu vou encontrar esse ângulo? Da seguinte maneira, observe bem. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, correto? Se você concorda que esse ângulo aqui de 30 graus, se eu tirar 30 graus aqui também, esse pedacinho aqui tem o mesmo valor desse, correto? Então, se eu subtrair 180 menos 30, eu vou encontrar um determinado ângulo. E esse ângulo aqui, esse ângulo que eu encontrei, ele será o ângulo, tá? O ângulo do segundo quadrante que corresponde ao 30 graus no primeiro quadrante. Então, o seno de 30 graus, o cosseno de 30 graus, vai ser o mesmo para o seno e o cosseno de 150 graus. Com uma observação, é claro, que você tem que observar o sinal aqui. Mas o número em si vai ser o mesmo, tá bom? Você só vai ter que observar os sinais desse ângulo. Então, vamos lá.
Para mim encontrar, então, você vai fazer o seguinte procedimento. Para encontrar o correspondente de um ângulo que está no primeiro quadrante ao ângulo que está no segundo quadrante, o que é que você deve fazer? Você deve pegar os 180 graus e subtrair esse ângulo aqui. Se aqui foi, como foi 30, você vai fazer 180 menos 30, 150. Então, os valores para o seno e cosseno de 30 são os mesmos para o seno e cosseno de 150, observando os sinais. Se, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo de 10 graus, vamos supor que eu tenho aqui um ângulo de 10 graus no primeiro quadrante. Qual é o correspondente dele no segundo quadrante? Você vai fazer 180 menos 10, que é igual a 170, tá bom? Aqui no terceiro quadrante, nós vamos ter a relação de simetria aqui em relação ao eixo, tá? Porque passa na origem aqui, no encontro dessas duas retas, na reta do seno e na reta do cosseno. Então, aqui, quando passa aqui em cima do eixo, nós temos aqui o eixo de simetria, tá bom? Vamos lá. Para mim encontrar esse eixo aqui de simetria, eu devo pegar os 180 graus e somar com o ângulo que estava aqui no primeiro quadrante. Então, 180 mais 30, 210, tá? Então, o ângulo de 30 graus possui os mesmos seno e cosseno do que o ângulo de 200 graus, tá bom? Então, é isso aqui. Porém, você tem que observar o sinal, tá? Observando o sinal aí, tá? Aqui, nós temos o ângulo, então, em relação ao eixo de simetria. Em relação ao eixo horizontal, que é aquele que corta os cossenos, nós temos o ângulo aqui no quarto quadrante. No quarto quadrante, para mim encontrar esse ângulo, você vai pegar o 360 e subtrair o ângulo. Nesse caso, era 30 graus. 360 menos 30, 330. Tá? Então, aqui nós temos os eixos de simetria. Tá? Vamos recapitular. Então, eu vou ter um determinado ângulo que vai estar no primeiro quadrante. Lembrando que os ângulos tabelados que nós temos, ele vai do 0 ao 90 graus. Eu até trouxe a tabela aqui do círculo trigonométrico para vocês. Olha só, os dados tabelados, eles vão de 0 a 90. Aí você pode estar se perguntando, cadê o 0 graus? Cadê o 90 graus? Eles são ângulos de eixos. Então, ou eles vão ser 0 ou vai ser 1. Tá? Nós iremos estudar isso mais à frente. Mas aqui, se você observar, os ângulos só vão, no caso aqui, vai de 1 a 89. E os demais ângulos? E você pode se perguntar, os demais ângulos? É aqueles que estão no segundo quadrante? Aqueles que estão no terceiro? Que estão no quarto? Então, por isso que nós fazemos a redução ao primeiro quadrante. Tá? Nós pegamos um ângulo que está no segundo quadrante e descobrimos qual é o correspondente dele no primeiro. Nós pegamos um ângulo que está no terceiro quadrante e descobrimos qual é o correspondente dele no primeiro quadrante. Nós pegamos um ângulo que está no quarto quadrante e descobrimos o correspondente dele no primeiro quadrante. Então, é dessa maneira que a gente faz. Porém, se eu já te dei o ângulo que está no primeiro quadrante, nesse caso que eu falei para você, 30, para você descobrir quanto que é o correspondente dele aqui no segundo quadrante, você vai pegar da seguinte maneira. 180 menos 30, 150. Para descobrir o que está aqui no terceiro quadrante, 180 mais 30, 210. Para descobrir o que está no quarto quadrante, 360 menos 30, 330. Tá bom? É tanto que eu trouxe até o desenho aqui para vocês, tá? O desenho não ficou muito bom, que eu tive que fazer no próprio Word mesmo, esse detalhe, então ficou um pouquinho desproporcional e tudo mais, mas considerem aqui o que eu vou falar para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui, olha só, que eu tenho um círculo trigonométrico, eu fui e desenhei um ângulo de 150 graus. Então, eu quis dizer o seguinte, quando você reduziu ao segundo quadrante e encontrou 150 graus, quando você encontrou o correspondente dele no segundo quadrante e encontrou 150 graus, formou um ângulo. E esse ângulo aqui de 150 possui os mesmos valores para seno e cosseno de 30 graus, com observação do sinal. Aqui o 210 da mesma maneira e o 330, tá vendo? É isso aqui que nós temos, tá? Aqui eu trouxe para vocês, para ficar bem mais claro, tá, o entendimento. Olha só.
Quando nós vamos calcular o seno e o cosseno, por exemplo, nós temos alguns que são tabelados, né? Que a gente trabalha como sendo ângulos notáveis. O 30 graus, por exemplo, é um ângulo notável, né? Já tem um valor estabelecido para ele, fica mais fácil para vocês analisarem. Tá? Tem até a tabelinha que a gente decora, né? Acho que eu trouxe até ela aqui para vocês, olha só. O seno de 30 graus é igual a meio, tá? Então, o seno de 30 graus é igual a meio. Então, eu coloquei aqui para você, ó. Já o seno de 30 graus é igual a meio. Quais foram os ângulos correspondentes que nós encontramos? 150, 210, 330. Então, você tem que encontrar o seno para cada um. Só que o seno vai ser sempre meio. Ou ele vai ser mais meio ou vai ser menos meio, porque é o mesmo valor. Aqui o 150, ele está no segundo quadrante. Então, nós temos seno positivo, então vai ficar positivo. O seno de 210, o 210 está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, vai ficar menos meio. O 330 está no quarto quadrante. E seno no quarto quadrante é negativo, então vai ficar menos meio, tá bom? Agora, o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, olha só aqui na tabelinha, cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Aí você pode estar perguntando, quanto é o cosseno de 30 graus aqui? Olha só o cosseno de 30 graus. É 0,866. Tá? Se você fizer lá a raiz de 3 sobre 2, você calcular a raiz de 3 dividido por 2, você vai encontrar exatamente esse valor aqui, 0,866. Tá? Porém, a gente utiliza esses valores aqui por conta de ser ângulos notáveis e a gente utiliza esses valores aqui por conta da trigonometria no triângulo retângulo para ficar mais fácil o cálculo, tá? Somente por isso. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Quando você vai analisar o 150, observe que o 150 ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, ele vai ter valor o quê? Negativo. Então, o seno vai ser negativo. O cosseno de 210 está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, nesse caso aqui, no terceiro quadrante, o cosseno ele é negativo. E o cosseno no quarto quadrante positivo. Então, ficou os valores aqui. Desculpa, pessoal. Já estou com um pouquinho de tosse. Então, está ficando um pouquinho chato para estar falando. Está ficando um pouquinho complicado para falar. Mas vamos lá, dar sequência aqui. Dando sequência, nós temos aqui um exemplo 2, calculando os eixos de simetrias para o ângulo de 50 graus. Lembra? Para mim encontrar o eixo de simetria, eu vou fazer da seguinte maneira. Eixo vertical, vou fazer 180 menos o ângulo. Em relação à origem, 180 mais o ângulo. Em relação ao eixo vertical, 360 menos ao eixo horizontal, 360 menos esse ângulo. Nesse caso, o ângulo que eu tenho no primeiro quadrante, eu falei para você que é os 50 graus. Quais são os correspondentes deles, então? Nós temos 180 menos 50, 130. 180 menos 50, 130. Esse ângulo está no segundo quadrante. Em relação à origem, nós temos 180 mais 50, que é 230. Em relação ao eixo horizontal, 360 menos 50, 310. Então, aqui estão os correspondentes para o ângulo de 50 graus. Nós fizemos a redução, então, ao primeiro quadrante. Então, os valores do seno e cosseno para 50 serão os mesmos para o seno e cosseno de 130, 230 e 310. Só observando o sinal, tá? Olha só aqui para você. Eu peguei o seno de 50 graus, que é 0,766. Olha só, seno de 50 graus. Seno de 50 graus, 0,766. Vim cá e coloquei esse valor. E o seno de 130, o 130 está no segundo quadrante, então possui seno positivo, então vai ficar mais. O 230 está no terceiro quadrante, então o seno vai ser negativo, menos 0,766. O seno de 310, ele vai ser negativo, porque ele está no quarto quadrante. Tá? Aqui o cosseno,
O cosseno de 50 graus é 0,643. Então, o cosseno de 50 ele é positivo. Sempre o ângulo no primeiro quadrante vai ter seno e cosseno positivo. Quando for para o segundo quadrante, o seno já é negativo. Quando for para o terceiro quadrante, o seno também é negativo. E quando for para o quarto quadrante, o seno é positivo. Se você tiver com dúvida com relação a esse sinal aqui, tem que assistir a aula que está disponível aí para vocês, que é a aula anterior. Tá bom? Essa parte aqui do sinal já foi detalhado para vocês, por isso que eu não estou falando sobre como é esse procedimento aqui agora, tá? Eu só estou falando os valores do entendimento aqui com relação à redução ao primeiro quadrante, tá bom? E aqui o exemplo 3, tá? Aqui no exemplo 3 eu já dei o inverso para você. Eu dei o determinado ângulo, um ângulo que está no segundo, terceiro ou quarto quadrante, e pedi para você encontrar qual é o correspondente dele. Agora eu já estou fazendo a operação inversa, o contrário, tá? Então, presta bem atenção. O 170 graus, ele é um ângulo que está no quê? Ele está no segundo quadrante, certo? Para mim encontrar qual é o correspondente dele no primeiro quadrante, o que eu tenho que fazer? 180 menos 170, que é igual a 10. Quando eu fui aqui para o segundo quadrante, eu indiquei um ângulo para o terceiro quadrante, eu indiquei um ângulo para você de 250 graus. Esse 250 está no terceiro. Para mim descobrir quanto que vale esse ângulo no primeiro, vou fazer 250 menos 180. Tá? Lembra que aqui anteriormente você fazia 180 mais o ângulo. Para mim fazer a operação inversa, o que eu vou ter que fazer então? Vou ter que pegar o ângulo menos 180 e vou descobrir qual é o correspondente dele. Então, 70 graus. O 340 aqui está no quarto quadrante. Então, vou pegar 360 menos 340 é igual a 20. Pronto. Tá? É igual a 20 graus. Então, o correspondente do 340 do quarto quadrante é o 20 no primeiro quadrante. Então, é essas formulazinhas aqui que vocês têm que lembrar. Tá? Esses detalhes aqui. Tá bom? Aqui na atividade de número 1, está pedindo para vocês calcular o seno e o cosseno dos ângulos simétricos que estão no segundo, terceiro e quarto quadrantes, observando como foi realizado no exemplo 1. Então, observa que não é para você calcular mais o de 30 graus. Por que que não é? Porque o de 30 graus eu já fiz para vocês, que está lá no exemplo 1. Olha só o exemplo 1 aqui. O de 30 graus já está aqui. Tá? Então, não é para você fazer o de 30. Você só vai fazer o de 45 graus e o de 60 graus. Tá bom? Só o de 45 e de 60. Tá? E isso para o seno e cosseno. Tá bom? Só faça do seno e cosseno. Não precisa fazer para tangente, não. E aí, na questão número 2, tá pedindo para determinar qual é o correspondente dos ângulos a seguir que estão no primeiro quadrante. Para você fazer como no exemplo 3. Eu te dei um ângulo, 245 graus. Você vai descobrir qual é o quadrante desse ângulo. Exemplo 3. Você vai descobrir qual é o quadrante do 245 graus. O 245 graus ele está no segundo quadrante. Como que você encontra o correspondente dele no primeiro? Você vai fazer 245 menos 180. Igual eu fiz aqui no exemplo 3. 245 menos 180. Tá? Ele está no terceiro quadrante. Você pega 285, vamos ver qual que é a questão. 245 menos 180. Você encontra o correspondente dele no primeiro quadrante. E assim você vai fazer para todos os ângulos. Tá? Isso era o que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, vocês entram em contato.